Fala galera, mais uma vez estamos aqui começando o Papo de Arquibancada, o podcast do esporte escolar. Um momento para a gente poder discutir sobre esporte, para a gente falar um pouquinho sobre todas as vertentes que existem dentro do esporte, sobretudo do esporte escolar. Estamos hoje com a professora Sabrina Vitorino, tá correto? Vitório, isso, quase isso. Sabrina Vitório, que é mestre em Educação Física, especialista em Gestão de Projetos e Programas Sociais e graduada em Educação Física, faixa preta de Judô. Então é bom a gente tomar um pouquinho de cuidado e também aí desenvolve projetos na área esportiva, né? Tem uma extensa experiência aí na gestão esportiva. Sabrina, se você quiser fazer também uma apresentaçãozinha sua aí sobre o seu histórico, sobre a sua atuação, fica à vontade. Obrigada, bom dia a todas e a todos, né? Eu espero encontrá-los bem. Bom, eu tenho um histórico aí no campo da gestão a partir de uma experiência que eu tive no Ministério do Esporte, né? E aí eu criei minha própria consultoria, mais ou menos uns 15 anos, e eu venho atuando aí com as políticas de esporte no geral, principalmente com as leis de incentivo ao esporte, que é onde a gente mais atua hoje, com os convênios, com outros processos relacionados aí ao governo federal, aos estados e municípios. Então é um prazer dividir com vocês essa experiência de hoje, espero contribuir minimamente aí. Prazer é nosso. Esse aí tá na mesa aqui, tá com a gente também o co-host, o Giuliano, né? O Juca, que contribui com a gente na organização do podcast e na plataforma Educa Fedesp. Seja muito bem-vindo aí, Juca. Gratidão, Rafael. Gratidão pela possibilidade também, Sabrina. Muito bem, vamos lá. Então, Sabrina, para a gente poder começar o nosso bate-papo, eu queria que você contasse um pouquinho para a gente o que é esse universo de projeto, o que é esse universo da administração esportiva, para quem está nos ouvindo, como poder se situar um pouquinho aí da onde partir. Bom, na verdade, assim, os projetos, eles estão organizados, baseados, fundamentados por algumas legislações, né, no campo do esporte. Então, a gente vê que ele está dentro da aba da gestão do esporte, ali da administração, no que diz respeito às legislações e aos processos relacionados a convênios e também demais normas administrativas. Então, os projetos, eles existem para fomentar as atividades esportivas e paradesportivas, são fundamentados por essas legislações e eles podem ser desenvolvidos com patrocínio, né, no caso das leis de incentivo ao esporte, mas também de modo direto, né, a partir de convênios ou com outros patrocinadores e apoiadores. São ações, geralmente, que começam e terminam, né? Um projeto, ele começa, tem um desenvolvimento ali no meio e termina. Então, as instituições, elas precisam se planejar bem, né? As pessoas precisam entender um pouco desse planejamento, um pouco não, precisam entender bastante, né? Para fazer um planejamento responsável, coerente, desenvolver essas ações de modo a também avaliar os impactos delas, né? Mas são ações que começam e terminam, né? Os projetos. Tá. E existe uma diferença do que se compreende de administração para o que é administração esportiva? Existe, de fato, uma distância nisso? Ou a gente pode dizer que é mais ou menos a mesma coisa, mas com nuances do esporte ali? Eu acredito que tem uma relação, sim, um diálogo bastante profundo aí nessa relação. Mas a gente tem as especificidades do esporte, né, Rafael? A gente está falando de um campo onde a gente atua mais próximo aí às metodologias que são relacionadas ao esporte. Então, sim, tem um diálogo bastante profundo, mas é importante a gente se aproximar das questões técnicas esportivas também, né? E se a gente fosse, para tentar falar do começo lá de um projeto, se a gente fosse querer desenvolver um projeto hoje do zero, qual que é o caminho para isso? Como que esse projeto ele se torna realidade? Aonde que eu poderia apresentar um projeto? Qual que é o caminho para a gente fazer isso? Bom, um projeto, a primeira situação é um diagnóstico, né? Observar essa demanda. Então, a primeira questão, para tudo que a gente vai fazer, na verdade, né? É um diagnóstico, né? Então, a gente vai primeiramente pensar nessa demanda a partir daquele problema que eu tenho
e muito baseado na realidade dos fatos, né, Rafael? Muita gente verifica assim, quando vem falar comigo, pensa num projeto como sendo o ideal, né? A gente sabe que existe aquele ideal, aquele sonho de tudo acontecer, mas existe também a nossa realidade, né? Então, primeiro, diagnosticar, né? Organizar essa demanda. Então, por que eu tenho que solucionar esse problema, né? Essa demanda que eu tenho aqui, e quem que pode me apoiar nisso, né? A gente sabe que principalmente os projetos incentivados, para eles saírem do papel, eles vão precisar de um patrocínio, né? De um apoiador. Então não dá para a gente jogar lá alto, né? Nessa demanda, pensar lá em cima, na nuvem, que a gente não vai conseguir realizar. Isso tem que ver com responsabilidade também, né? Não só com viabilidade, mas também com responsabilidade dessas ações. Então, como que eu começo o meu projeto? Eu começo pensando, diagnosticando ali essa situação que eu preciso solucionar dentro da minha instituição, dentro da minha escola, dentro do meu município, né? Que seja. Eu preciso diagnosticar isso de modo eu preciso resolver, solucionar essa demanda. E aí pensar nisso de forma bastante responsável, né? No sentido de viabilizar isso também, tornar possível isso acontecer. Para quem que eu apresento o meu projeto? Aí vai depender da fonte de recursos que você quer acessar, né? A gente fala muito das leis de incentivo ao esporte, mas ela não é a única fonte de recursos para você acessar, né? Para você desenvolver um projeto. Obviamente, a lei de incentivo ao esporte, ela está mais acessível, até por conta do conhecimento, das informações, disso aqui que a gente está fazendo hoje, né? De se falar mais sobre isso, de tornar mais acessível essa informação. Mas a gente também tem os convênios com as secretarias municipais, estaduais, com o próprio governo federal, né? E aí desenvolver um projeto, né? E um plano de trabalho para isso acontecer. Então, para quem eu posso apresentar? Vai depender da fonte de recurso. Eu estou no meu município, então eu posso tentar isso via lei de incentivo municipal ou um convênio com a minha secretaria, né? Se a minha secretaria tem um fundo de apoio municipal, às vezes as secretarias de educação também conseguem firmar convênios para o desenvolvimento de projetos em alguns municípios. Então, eu posso acessar o ICMS estadual, né? De acordo com o estado que você está inserido. Eu posso acessar o IR, né, federal, a Lei de Incentivo ao Esporte Federal. Aí posso acessar um patrocinador direto para aquela ação, né, oferecendo as contrapartidas necessárias. Então, tem formas de se apresentar isso em diversas fontes, tá? Se assemelha muito a uma política pública, né? Identificar uma necessidade da população, entender o que pode ser aplicado para sanar essa necessidade e aí apresentar esse projeto, e aí tem as suas diversas possibilidades de apresentação. Legal. E a prestação de contas? Então, né? Aí todo mundo fica preocupado, né? Vou acessar esse recurso, vou apresentar um projeto, tive apoio ou patrocínio, e aí as pessoas ficam muito preocupadas, né, Juliano, com a prestação de contas. A prestação de contas, na verdade, ela não é o que me aflige, né? Quando eu falo isso, as pessoas ficam preocupadas. Mas é porque é super verdade que a prestação de contas, ela é um registro daquilo que você faz bem feito, né? Então, se você sabe planejar bem, se você tem acesso a essa informação, se você, né, considera toda essa responsabilidade no desenvolvimento aí das suas ações, provavelmente se registra isso, você tem um registro isso de forma bem feita. Mas é claro que a gente tem as especificações técnicas, né, relacionadas à prestação de contas, que sim, é um conhecimento que precisa ser adquirido, mas que você aí com certo nível de dedicação também consegue fazer. Mas hoje é o maior medo das instituições, né, não ter pessoal capacitado para prestar conta desses recursos. E também a gente tem aí nos estudos acadêmicos e também na realidade do dia a dia evidências de que a prestação de contas mal feita, ela é, né, provavelmente aí motivo do fracasso dos projetos acontecerem eu vejo com mais porque, assim, regularidade, né? Eu vejo assim, quando você vai fazer prestação de contas para um órgão público, é uma forma disso acontecer. Mas quando você tem um patrocinador que é um empresário ou outro tipo de instituição, isso se dá de outra forma, né? E aí, quando você está em instituições públicas, principalmente, existe toda uma documentação específica para que depois lá na frente não haja um questionamento de valores, onde foi o dinheiro, como foi aplicado.
E aí, quando a gente coloca isso para o nosso público aqui, que vai desenvolver, o cara que vai se interessar por um curso da FEDESP, por exemplo, você poderia se aprofundar um pouquinho mais como que ele poderia conduzir isso tudo? Sim, sim, claro. Então, Juliano, é muito bom a gente falar sobre isso, né? Porque tem gente que fica muito apegado no planejamento ali, né? Do projeto, em fazer tudo isso acontecer, e aí não acessa as normativas, né? Eu acho que antes de se fazer um projeto, você tem que primeiramente ler ali essas normativas. Então, muita gente se perde nas prestações de contas, principalmente as de nível federal, né? Porque elas exigem da gente um comportamento ali, desde a aquisição do material até o momento de cotação, né, de orçamento prévio, que as pessoas só vão se atentar quando elas tiverem que preencher a documentação de prestação de contas, né? Então, realmente, isso é importante da gente dizer. Então, a prestação de contas começa quando você começa a fazer o teu processo ali, né? Eu digo, tem dinheiro na sua conta, entrou dinheiro na sua conta, você já tem que prestar conta de alguma maneira. Principalmente as questões relacionadas ao governo federal ou a própria lei de incentivo, que tem um outro agente, que é um patrocinador, né? No meio da ação, a gente tem que se atentar que as prestações de contas têm que se elevar a todos os níveis dos agentes, né? Quem está te patrocinando, quem está fazendo o projeto, a comunidade que ele está inserido, o governo federal, as pessoas que estão trabalhando no projeto, os processos públicos, eles têm como normativa primária a transparência, né? Então, primeiramente, você tem que ser transparente em tudo. Por isso que a documentação tem que estar em ordem, tanto no site institucional, né? Para qualquer cidadão poder visualizar, inclusive com obrigatoriedade para acessibilidade, né? A pessoa cega, a pessoa surda, ela tem que acessar também esses relatórios, e são um preenchimento de relatórios que são padronizados, mas não é só isso, né? Porque a prestação de contas não está relacionada só ao dinheiro, quanto que você gasta, né? Não é só entregar nota fiscal ali, processo. É você dizer também como é que você gastou esse dinheiro, o impacto que ele teve, a meta que eu atingi ou não atingi, e o motivo pelo qual eu não cheguei lá, né? Então, a prestação de contas, ela vai muito além de uma entrega de um relatório, né? É um Ela assunto que a envolve a gente faz um comunicação do podcast sobre projeto isso, como um né? todo também, imagino, né? Desculpa, não entendi. Ela envolve a comunicação do projeto como um Isso, todo, né? Está exposto com em todos os meios possíveis o que está sendo feito. Ô Sabrina, eu certeza. acredito, e aí você me corrija se eu estiver errado, quando a gente está falando de projetos públicos, ou como, por exemplo, da lei de incentivo, existe já um regimento, um regulamento, um edital que propõe algumas obrigações, além da própria legislação, mas que propõe algumas obrigações para a prestação de contas, né? Então, Isso. eu compartilho da tua opinião de que não é tão complexo, porque, obviamente, não tornando muito fácil, mas basta ler ali o edital e cumprir as regras do edital que você se propôs a executar. Quando você cria o plano de trabalho, você está fazendo ele baseado no edital. E aí é só seguir ali o passo a passo. Você vai ter que ter uma comprovação quantitativa, você vai ter que ter uma comprovação qualitativa, além de conciliação bancária, além de entregar ali todas as notas fiscais, de fazer tudo o que foi executado para o projeto que de fato tenha acontecido. Então, torna um pouco mais fácil. E uma avaliação contínua de todo Uma avaliação esse processo. contínua para trazer, até para que dê continuidade no projeto, porque senão se você apresenta uma... Na minha opinião, existem duas problemáticas numa prestação de contas mal feita, né? Então, uma delas é você apresentar e sofrer uma glosa, e dependendo do item ou do tamanho dessa glosa, vai prejudicar muito o projeto. E o outro tudo bem, essa prestação de contas ela não foi ali tão mal feita, mas ficou alguns pontos de dúvida, que veio ali uma diligência, veio um questionamento, você apresentou, só que só isso aí já pode inviabilizar a continuidade desse projeto para um ano seguinte, por exemplo, né? Eu acho que a importância da prestação de contas está também na continuidade e na saúde desse projeto ser perpetuado, né?
Sim, é assim, existem os decretos, né, as portarias, as normas que regulamentam a prestação, né, isso que você comentou. Então, tem as obrigatoriedades ali, as planilhas, os formulários, que é um preenchimento, né? Quando eu digo que eu acho que essa não é a pior parte, é nesse sentido que eu digo. Uma vez que você se coloca, né, como responsável por realizar uma ação, a gente subentende, né, que você já fez ali o dever de casa, que é, bom, como eu tenho que fazer isso, eu tenho que ler essas portarias, esses decretos, essas normas, né? E por mais que estejam tudo lá na plataforma, né, do Ministério do Esporte, é comum no campo esportivo, né? Por isso que a área de administração, ela é tão importante para todas as pessoas que trabalham, né? Todas, né? Desde o profissional, o professor lá da sala de aula, até o diretor dessa instituição, né? O gestor. Porque as pessoas têm que entender sobre processo, né, Juliano e Rafael? E numa E no equipe campo esportivo, multidisciplinar, né? Porque você e no campo tem o esportivo, administrador e tem o pessoal do esporte, o back-office que está por trás de tudo isso E daí. aí eu exatamente. trago já uma dificuldade que existe, que acredito que a Sabrina compartilhe, que é que na graduação da educação física, que hoje em dia talvez seja o curso mais próximo da gestão esportiva, além dos cursos específicos de gestão esportiva, eh, não tem. Não, Ou se tem, é uma Na, aula, quando muito uma a disciplina. nossa formação, ela é muito e insuficiente nesse você falar sentido, de né? gestão esportiva no futebol é uma coisa, você falar no atletismo já é outra totalmente diferente. Sim, porque tem os níveis, né? Tem os Exatamente. níveis ali de gestão, de participação. Então, dá para falar que um professor não é um gestor ali da sua turma? Ele Exatamente. é, né? Ele Perfeito. administra tudo, né? E dá para falar também que o secretário de esportes do estado, ele não é também um gestor. Então, tem vários níveis, né? Por isso que essa conversa é super importante. Ela tem que chegar para todas as pessoas, né? Não necessariamente você vai ser a pessoa que vai tomar a decisão ali na tomada da decisão, mas você contribui aí dentro do seu campo de atuação para isso. E é uma questão da nossa formação mesmo, né? Mas a gente tem alguns mecanismos aí, né? Algumas instituições que tratam de correr atrás desse vazio na nossa formação, né? Então, esse podcast aqui, por exemplo, é uma ação importante. A gente tem a Associação Brasileira de Gestão do Esporte, a Abragesp, que traz também todo o conteúdo. Então, muitas instituições estão correndo atrás disso, então é super importante a gente se atualizar, né? Em relação à formação também. Legal. Aí, tudo bem, tivemos lá, encontramos uma necessidade, criamos o projeto, estruturamos ele aí num começo, meio e fim, inclusive para prestação de contas saudável, eficiente. Tenho a ideia, mas como que eu chego no patrocinador quando a gente fala, por exemplo, de lei de incentivo ao esporte? Eu procuro ele antes de inserir o projeto ou eu procuro ele depois de inserir o projeto? Como que eu convenço essa empresa a aportar verba no meu projeto? Né? Por que o meu projeto? Bom, eu vou te falar um cenário do que seria o ideal, tá? E aquilo que é recorrente, né? Que a Tá. gente vê que é recorrente. Então, o ideal seria que essa pessoa, essa instituição, né, ela tratasse desse assunto, ela conversasse com o seu patrocinador antes de propor o projeto. Por quê? Porque ali você também consegue, por exemplo, desenvolver contrapartidas junto com esse patrocinador, né? A gente tem uma tendência hoje das empresas pensarem nas contrapartidas visando aí os objetivos do desenvolvimento sustentável, por exemplo. Então, se eu sei que o meu patrocinador ele está alinhado com essa agenda, ele se preocupa com essa ação, eu já consigo desenvolver ações dentro do projeto de modo a atender o meu patrocinador. E ali eu crio um vínculo com ele, né? Da ação, ele pode pertencer ali nesse processo de planejamento da minha ação. Esse seria, para mim, o cenário ideal. Nem sempre isso é possível acontecer por diversas situações. Uma delas é a distância que as próprias empresas criam com as instituições. Então, elas também preferem, às vezes, que você entregue um documento pronto, ou elas lançam em plataformas lá editais para você já encaminhar esse projeto pronto, né? Já aprovado, pré-aprovado. Então, já tem uma distância também no relacionamento, mas num primeiro momento, eu acredito que é mais fácil você chegar nesse patrocinador
dessa forma, com o projeto já aprovado. Mas uma vez que você criou a relação, o ideal seria que você colocasse ele nesse processo de planejamento junto com você. Então, esse é o cenário ideal, né? Mas hoje a gente vê muitas instituições com projetos aprovados, e aí merece uma dedicação bastante importante de um setor de marketing, se você o tem, né? Porque nem toda instituição ou pessoa consegue ter acesso a isso, de comunicação mesmo, fazer uma boa apresentação, né? Esse é o básico, né, do seu projeto, criar um relacionamento, desenvolver ações com aquela comunidade e pensar nesse diagnóstico de patrocínio também, né? Quando chega um projeto aqui, bom, quem pode apoiar essa ação? Então, fazer uma checagem ali mínima na comunidade, ali ao redor de onde você está inserido, com essas empresas e verificar o perfil dessas empresas, né? Primeiro, se ele aporta no imposto que você tem, né? Porque tem isso também, a empresa às vezes não se enquadra na legislação que você está acessando, né? Então, vale também a pena uma dedicação no diagnóstico ali. Esse é um cenário ideal, mas o que acontece hoje tem muita gente muitas empresas hoje abrem os editais porque elas também estão entendendo melhor o cenário, né? E fazendo da lei de incentivo ao esporte uma ferramenta para ela também alavancar negócios, responsabilidade social, né? Enfim, captar metas aí relacionadas a outros campos, como as agendas, né? A agenda da ONU, como outras certificações que as empresas podem ter relacionadas à responsabilidade social. Então, é mais de você estar atento, né? Captação de recursos é um campo, eu acho, bem mais difícil que a prestação de contas, né? É um campo bem mais complexo. Então, a gente merece uma dedicação em todos os sentidos, né? De tempo, de tornar isso um pouco mais profissional para ter credibilidade, né? Porque é uma fase de convencimento mesmo, né? Tanto também de preparo, de conhecimento da pessoa que apresenta esse projeto, né? Da legislação, em como a empresa gera esse boleto, ou como que ela faz para fazer a operacionalização ali do aporte. Eu acho que tem muito profissional que carece entender também sobre isso, né? Para dar credibilidade na ação e essa empresa poder te apoiar de fato. Mas é uma fase bastante que a gente precisa se dedicar bastante a essa fase. Dá para dizer que se você tem prestação de contas para entregar e você acha difícil, que bom, porque você já aprovou o projeto. Exatamente. Você já passou da parte de conseguir captação, de conseguir a verba, você já está executando. A preocupação agora é a prestação de contas. A parte mais difícil é tirar do papel, né, gente? Tirar do papel, com tirar certeza. do papel. Né? Tem continuidade. E tem gente que se atropela ali em tirar do papel, aí esquece de prestar. Então, assim, é todo um fluxo que a gente tem que seguir ali, né? Se preparar para isso. Mas num primeiro momento é difícil. Por isso a importância de ter um cronograma, né? De construir um cronograma de execução, não só operacional, não do evento em si, mas de toda a parte administrativa, né? Então, de planejamento do projeto, de apresentação, de captação, de execução e aí de prestação de contas, e você respeitar essas datas para você não perder os prazos, que também é outro fator muito comum, as pessoas pedirem extensão do prazo de entrega de uma prestação de contas porque não deu conta de entregar ali no prazo, né? E o Juca complementou agora? Não, e a continuidade, né? Eu fiz um projeto, o projeto foi super bem, atendeu todos os requisitos, coloquei ele em prática, executei, chegou no seguinte, a empresa abre um novo edital. Uma vez feito esse processo todo uma vez, lá na frente isso tende a ser facilitado numa segunda execução. Sim, Juliano, bem lembrado. A continuidade dos projetos também é uma situação que requer da gente muito planejamento, né? Apesar das pessoas acharem que é um copia e cola, uma segunda fase, por exemplo, ela não é, né? Porque um projeto que já aconteceu, com certeza ele vai ter algum tipo de impacto ali. Então, eu preciso considerar. E nessa questão do planejamento, que o Rafael comentou também, né? Então, eu estou executando um projeto, eu sei que a janela, sei lá, um exemplo, a Lei de Incentivo Federal, ela fecha em setembro. Bom, eu já tenho que me organizar aqui no primeiro semestre para apresentar um projeto, né? Dentro da janela e que para no final do ano, quando meu patrocinador, né,
se for de R, vier aportar em mim anualmente, eu já em dezembro eu tenho que estar com isso pronto. Então, esse cronograma, né, essa organização temporal, assim, dentro do projeto também é de extrema importância. E inclusive para a continuidade, né? Mas é isso, eu tenho que ter tempo, e geralmente isso 12 meses é muito rápido, né? Para planejar, para eu saber avaliar, né? Então tem que ser por isso que a prestação de contas, eu digo que ela é simples, porque se todo mês você avalia o que faz, você recruta ali todo mundo, né, equipe, comunica pessoal, como estão os desenvolvimentos das atividades, como que está a questão financeira do meu projeto, como que está essa comunicação com o meu patrocinador. Então, se você faz isso regularmente, né, no mês a mês mesmo, a chance de dar tudo certo é muito maior, né? Então, não dá para pensar na prestação de contas só no final, né, do projeto de jeito nenhum, né? E vocês veem que dentro desse fluxo é uma demanda contínua, né? Por isso que a gente tem que se preparar bem, né, para tudo isso acontecer conosco dentro da nossa instituição, tá? Muito bom. Agora, professora Sabrina, me permita fazer uma pergunta. Da onde surgiu o interesse em trabalhar com gestão esportiva? Porque acredito que inicialmente a tua graduação é em educação física, não é isso? Surgiu justamente por conta da experiência de ter sido atleta de judô? Da onde veio esse interesse? Então, na verdade, eu sempre tive interesse na graduação também em administração. Eu tive administração esportiva. A gente não chamava ainda de gestão do esporte, né? Na minha graduação, eu tive administração esportiva. E eu também tive um semestre, assim, bem rápido, mas eu já me interessei, sim, pelo campo. Mas eu passei a me interessar mais quando comecei a trabalhar com o esporte escolar. Olha que interessante. Então, a nossa relação aí é bem profunda. Fiquei pensando nisso, né? Porque eu dava aulas ali, né? E tinha muita dificuldade, dava aulas de judô e tinha bastante dificuldade de acessar as coisas dentro da escola, né? Então, eu comecei a correr ali para tentar captar mais recursos ou fazer as coisas acontecerem de um modo melhor, otimizar ali o que eu estava fazendo, né? Depois eu tive uma experiência com o esporte educacional também no Ministério do Esporte, que a gente visitava todos os estados brasileiros, assim, acho que a gente foi, com o programa Segundo Tempo, a gente era uma equipe formadora, então a gente avaliava os convênios, né? Via toda essa questão administrativa, mas também procedimental ali no ensino mesmo e tudo mais, e a partir dessa experiência eu criei minha consultoria, estudei sobre gestão do esporte, né? Fiz o mestrado, agora vou iniciar o doutorado também dentro do campo da gestão. Então, fui buscando me aproximar mais da área, mas eu fiz um esforço, assim, muito particular, porque era do meu perfil, né? Porque a gente sabe que nem todo mundo tem dentro da graduação essa disciplina, se tem é online, né? Nem todo mundo busca saber mais sobre a gestão. Para mim, é o que eu te falei, desde do professor até o gestor, o secretário, ele precisaria entender sobre gestão, administração, né, minimamente, tá, né? Até para planejar melhor tudo, né? Não tem como fugir disso, né? Eu diria, inclusive, que a lacuna que eu percebo que tem no curso de educação física para estudar gestão, ela é cultural, né? A gente, até antes da graduação, quando a gente está na escola, enfim, existe um distanciamento da necessidade de se compreender sobre a administração, e não só esportiva, como um todo. Como você bem disse, ela está inserida, a gestão ela está inserida em tudo, né? Então, existe um distanciamento. Por isso, a dificuldade também de convencer os alunos de que essa é uma área interessante. E é uma área interessante de se trabalhar. Eu costumo dizer que o gostoso de trabalhar com gestão é você ver um evento acontecendo, um projeto acontecendo, e você fala, pô, eu fiz parte lá do comecinho, do primeiro parágrafo, a gente começou numa mesa discutindo sobre, puxa, e se a gente criasse uma competição de queimada? Pô, tem tanto interesse na escola de queimada, e parece distante, aí você vai falando, vamos montar, e você vai desenhando, você vai construindo, consegue apresentar para alguém compra a tua ideia, fala, pô, legal, vamos fazer. Então, o fato de você ver acontecendo
para mim é o barato, sabe? É o legal, de você falar, pô, eu participei da construção daquela ideia ali, né? Então, Um filho. é um filho, e aí eu acho que existe um distanciamento muitas vezes lá na educação física, que geralmente direciona, sobretudo o bacharelado, direciona muito mais para academias e clubes do que de fato para a parte de gestão, de coordenação, de administração, né? Exatamente, porque é muito procedimental a nossa área, né? Ela é muito do fazer, né? Só que eu dou aula na graduação no bacharelado e eu também sinto isso, né, dos meus alunos. Eu sinto que eles vêm com essa expectativa do treino, da academia, mas veja, para você fazer um bom treino, você também tem que entender do ciclo, né? Você tem que entender do planejamento do cronograma de treino, você tem que organizar isso, planejar com calma, você tem que definir meta, você tem que avaliar resultado. É o mesmo processo, o ciclo é idêntico, né? Faz parte de administrar aquela ação ali. Nem todo mundo tem o perfil de tomada de decisão, é diferente, né? De ser um governante. Nem todo mundo tem esse perfil, tudo bem, né? Mas a questão da administração está em tudo que você faz. Eu comento isso com os meus alunos, né? Ainda que você queira trabalhar lá na academia. Tanto é que tem no curso a disciplina, que é fundamento para você trabalhar depois, né? Mas realmente, Rafael, assim, a nossa área é do procedimento, então os alunos não querem ler, né? Eles não querem ficar lendo horas, mas eu digo, se você não quer ficar lendo, sei lá, carta olímpica, né? Tem não sei quantas páginas, eu não quero saber sobre isso. Então você bota um podcast, né? Isso aqui vai ouvindo aquilo, se você não tem tempo para ler, se você não tem o hábito da leitura, porque hoje em dia as gerações não têm mais, e é fato isso, né? A gente tem que saber lidar também no ensino em relação a isso, né? O interesse dos nossos alunos, mas realmente a área é procedimental, né? Mas a gente tem que tentar se aproximar também o campo da gestão na forma que for possível, né? Que é geracional, né? A questão aí. E aí eu faço um convite aí para que todo mundo venha para o Educa Fedesp, que aqui a gente vai ter os cursos que talvez estimule aí esse próprio podcast aqui, pode estimular e a galera ter um pouco mais de interesse nessa área aí. Muito bom. A gente acha que é um conteúdo, assim, difícil, né, de entendimento, mas veja, a gente tem uma conversa aqui, os conteúdos, geralmente, eles são simples, de fácil acesso, então é só querer melhorar, né, a gente visualiza, assim, que um bom profissional, ele não é só o profissional que tem a melhor formação, né, é o que tem mais dedicação ali, né, então, se dedicar um pouquinho aos novos conhecimentos é fundamental, né, para a gente melhorar o campo todo, né, do esporte. Ô Sabrina, só para fazer uma última pergunta, ao longo desses 15 anos seus, se você pudesse elencar aí sei lá, o projeto de sucesso ou as maiores dificuldades dentro desse universo esportivo, de projeto esportivo, o que te lembra? Me lembra problema, viu? Na verdade, assim, eu visualizo que nesse campo de projetos esportivos é isso, falta conhecimento, sabe? Falta mesmo conhecimento. E aí, eu não sei, eu investigo isso um pouquinho no meu mestrado ali, falo um pouquinho disso, mas na prática mesmo eu visualizo isso. Falta conhecimento das instituições. Então, as pessoas não sabem nem por que a instituição existe, né? Não, às vezes, não, mas por que tem essa instituição? Aí, quando a pessoa vai propor o projeto, faz uma confusão já no início, porque não sabe nem a missão que a pessoa tem naquela instituição, né? Então, eu acho que falta mesmo muito conhecimento no campo do esporte, de um modo geral. Então, quando as pessoas chegam querendo um projeto comigo, assim, com a empresa, né, ou procuram assessoria para isso, as pessoas vêm procurar e você resolva todos os problemas dela, né? Porque aquele dinheiro vai resolver todos os seus problemas. Então, o que me chama a atenção é isso. As pessoas ainda, apesar de que tem conteúdos na plataforma do Ministério do Esporte, apesar de que a legislação está lá, né? Muitas pessoas não querem ter esse movimento que a gente está fazendo aqui, né?
de buscar conhecimento, procurar saber mais sobre o assunto. Então, ainda me chama a atenção isso quando as pessoas vêm me procurar, né? Quer que eu resolva um problema que geralmente é institucional, né? Que é institucional. Em relação aos projetos, assim, tudo me agrada, porque toda vez que você faz uma ação acontecer, né, que você vê uma política acontecendo ali, porque é isso, né, quando um projeto sai do papel é que aquela política funcionou, né, e que chegou onde tinha que chegar, que é o beneficiado, a pessoa que faz o projeto. Então, seja ele de rendimento ou do educacional, quando o projeto sai do papel, tudo me agrada, mas obviamente tem coisas que chamam mais a atenção da gente, né? Quando você vê um atleta apoiado que chega lá, né, numa Olimpíada, ou quando um aluno muito carente, né, um participante muito carente recebe um material ali que ele nunca possuiu, ou não sei, né, vai fazer uma visita, sei lá, no Museu do Futebol, que ele nunca imaginou fazer. Então, tudo isso me chama atenção sempre, né? Quando a política ela é bem feita, bem executada, tá? Me fez lembrar de um episódio. Pela FEDESP, nós conseguimos executar um projeto de atletismo que uma das etapas daria vaga para uma competição internacional. E nós conseguimos fazer com que uma dessas vagas, eram 3 meninos e 3 meninas, uma dessas vagas fosse garantida para um aluno e uma aluna de escola municipal. No caso, o projeto era do município de São Paulo, porque como era um projeto que dava vaga internacional, surgiu o interesse de crianças e adolescentes que treinam no Centro Olímpico, que treinam no clube, né? E aí a gente conseguiu garantir que uma vaga do menino e uma vaga para a menina fosse de escola municipal. E esses adolescentes, na verdade, se classificaram, foram para a Hungria e desfrutaram de uma experiência lá na Hungria, participando de um evento internacional. E a gente vê aí um impacto que pode gerar, né, um projeto esportivo na vida. Né? O gestor esportivo é um agente de transformação social. De novo, olha a porta que ele acaba abrindo, né? Exatamente. A gente consegue, através dos projetos, atingir muitas vezes um público que a possibilidade deles usufruir dessa experiência é dificultada, né? Não é tão próxima quanto, de repente, de um clube, quanto, de repente, até das regiões mais centralizadas numa cidade. A gente consegue alcançar as periferias, né? São os projetos esportivos, mas eles também são projetos sociais, eles também são projetos culturais. Então, de fato, é muito gratificante a gente poder alcançar esse nível, né? Poder levar a isso. E é por isso que a gente trabalha, né? Na verdade, Exatamente. né? É por isso que a gente trabalha. Às vezes a pessoa vem e fala para mim, daí eu explico todo o processo, né? Quando a pessoa começa a entender, na verdade, todo esse processo, né? Nossa, eu tenho que ler tudo isso, nossa, eu tenho que enviar isso, tenho que planejar isso, tenho que fazer. A pessoa começa a ficar preocupada, né? Com todo o processo mesmo que tem que acontecer. E daí eu digo, mas vai ter muito trabalho, né, para minha instituição, para mim, eu vou ter que ter mais um trabalho. Eu digo, mas não é por isso que você trabalha, para fazer melhor o que você faz, né? Então, não é fácil mesmo, mas é o que faz a gente se movimentar cada vez mais, né? Quando a gente vê isso acontecendo, né, dentro do nosso trabalho, perto da gente, saber que você fez parte disso, é realmente uma transformação, né? E eu acho que a gente que é do esporte, a gente já é contagiado por essa energia naturalmente, né, gente? Tem que ser, né? Se não está na área errada. Eu falo, se você não tiver emoção aqui no que você faz, literalmente, você está na área errada, né? Então, é muito emocionante mesmo, mas a gente passa por vários desafios, né? Institucionais, de conhecimento, né, e outros tantos que a gente enfrenta por aí, mas é por isso que a gente trabalha, para ver tudo isso acontecer de fato, né? Muito bem, acho que essa é a ideia, o propósito que a gente tem pelo trabalho, é muito legal. Sabrina, a gente vai caminhando agora para o término, para o finalzinho. Eu queria já te agradecer a disponibilidade, a oportunidade, ter esse momento de discussão, aprender com tudo que você trouxe, e queria saber se você quer fazer as suas considerações finais, quer pontuar alguma coisa que de repente a gente não discutiu aqui. Não, eu quero só agradecer mesmo a oportunidade, é uma pena que é tão rápido, né? Quero agradecer a oportunidade de estar com vocês, me colocar à disposição também para qualquer
a qualquer dúvida, né? Qualquer situação que vocês tenham, a partir do momento que a gente se conhece, vocês me ouvem também. Eu fico à disposição para qualquer dúvida. Dizer que é sempre bom participar de ações como essa, que visa disseminar o conhecimento de alguma forma, né? Dessa maneira mais simples, né? Que é ouvindo sobre o conteúdo, ou se aprofundando. Buscar conhecimento nunca é demais, então aproveitem a oportunidade. Os cursos, né, vão estar disponíveis, eu acho isso super importante. Esse acesso ao conhecimento via curso ou via podcast, de qualquer forma, é valioso. Às vezes você fala, não vou usar isso nunca na minha vida. Vai, né? Você vai. Então, é sempre bom poder participar dessas ações. Eu espero ter contribuído assim minimamente mesmo, e agradecer a oportunidade também de aprender com vocês. E cada vez que a gente ensina, a gente aprende mais, né? Show de bola. A gente que agradece. Juca, você quer pontuar? Não, acho que tá de bom tamanho já, tá? Eu acho que vai ser extremamente elucidativo para quem acompanhar tanto pela TV FEDESP, né? FEDESP TV, desculpa, como também pelo próprio curso, esse isso conteúdo. Aí. A gente tem, então, a plataforma Educa FEDESP, que vai ser disponibilizado esse podcast. A gente tem a FEDESP TV pelo YouTube e FEDESP Oficial em todas as redes sociais. Fica o convite para todo mundo seguir aí e acompanhar o que a gente tem feito. Mais uma vez, Sabrina, muito obrigado pela disponibilidade. Foi um prazerzaço poder ter esses momentos de discussão e falar sobre esporte. É sempre muito gostoso. Como você muito bem disse, a gente que está mais envolvido com o esporte dá vontade de ficar falando por muito tempo. A gente está construindo esse projeto e provavelmente no futuro aí a gente vai ter um reencontro com um pouco mais de tempo para a gente poder falar mais aí sobre todos os projetos que a gente vem trabalhando. Show de bola. Muito obrigado, pessoal. E até a próxima aí. Até mais. Tchau, tchau.